Para um mago, a vida não é uma linha reta, nem uma sucessão de conquistas que leva a um ponto final. Ela é uma jornada, um movimento constante e dinâmico, onde o que importa não é o destino que cada passo dado, cada aprendizado assimilado nos leva. Ele vê a vida como uma viagem entre o nada e o coisa nenhuma, um processo de explorar, experimentar e transformar-se. Em vez de buscar respostas definitivas, ele deixa conduzir pelo fluxo dos ciclos e pela força da transcendência que o impele a ir além de onde ele está, expandindo sua percepção sobre si mesmo e sobre todo mundo ao redor. Nesta jornada, o mago caminha com a consciência de que a vida é feita de altos e baixos, de inícios e fins, de momentos de luz e escuridão. Ele se vê como um viajante que percorre esse caminho cíclico, onde nada é fixo ou permanente. Cada experiência vivida, cada pessoa que cruza seu caminho e cada desafio enfrentado são partes essenciais da viagem. Ao aprender a aceitar o ritmo da vida, ele encontra leveza e sabedoria, porque ele entende que tudo que chega um dia se vai e que o movimento contínuo é a própria essência da existência. Assim, ele aprende a fluir, a se adaptar às mudanças, reconhecendo que cada fase da jornada tem algo a ensinar. Sim, essa é uma das formas de compreender a lei do ritmo hermetista, a percepção de que você não pode ser sempre o mesmo, de que você tem que aceitar essas metamorfoses ambulantes, a compreensão de que os 4 elementos alquímicos, nigredo, albedo, citrinitas e rubedo, serão a única constante em sua vida e que isso não será compreendido pela grande maioria das pessoas, afinal, eles são só profanos e, como tal, estão sujeitos a serem o que lhes mandam ser e a manter essa forma porque é isso que a sociedade quer, o mercado precisa e o que a religião te ensina. Você acha que não? Pensa bem se não são essas coisas que não gostam de falar para você sobre tradição, sobre no meu tempo era melhor. Guiado pela árvore da vida, o mago percebe que essa jornada não é só externa, mas é uma viagem profunda dentro de si. Cada esfera dessa árvore, ou cada sefira, representa um aspecto de consciência que ele busca explorar e integrar, como um viajante que, ao longo de sua estrada, descobre novas paisagens, novas pessoas e novos conhecimentos. Em Malkuth, o reino da terra, ele lida com o mundo material, com o aqui e o agora. É o ponto de partida da sua viagem, onde ele aprende sobre a sua realidade física e os desafios do cotidiano. A partir desse ponto, ele ascende aos outros níveis, como o Yesod, que simboliza os sonhos, o subconsciente, o inconsciente, revelando-lhe os mistérios e os desejos ocultos da sua mente. Em cada etapa, ele conhece um aspecto novo de si, como se fosse um território inexplorado que o leva a uma compreensão mais completa de sua essência. À medida que o mago avança pela árvore da vida, ele passa por esferas como, por exemplo, Hod e Netzach, que representam, respectivamente, intelecto e emoção. Esses são os territórios internos que ele precisa equilibrar, assim como um viajante deve manter o seu corpo e a sua mente em território harmônico para seguir adiante. Ele aprende a ver o pensamento racional e o sentimento intuitivo não como forças opostas, mas como partes complementares que, quando bem integradas, o ajudam a seguir em frente com clareza. Cada esfera, cada degrau que ele ascende nessa árvore da vida é um marco em sua jornada, um novo horizonte que revela mais sobre a natureza da realidade e sobre si mesmo. Pensamento racional, sentimento intuitivo, Thoth e Dionísio. Mas o mago sabe que essa jornada não seria completa sem reconhecer a presença do outro lado, da árvore da morte, o outro lado do caminho que ele percorre. Na tradição luciferiana, por exemplo, a árvore da morte representa os aspectos sombrios e desafios internos que ele não pode ignorar se quiser avançar de verdade. Assim como qualquer viajante que se depara com trechos de estrada difíceis e traiçoeiros, o mago entende que ele precisa enfrentar esses aspectos sombrios para continuar a sua viagem. Cada clifote ou casca dessa árvore é uma lição difícil que ele precisa aprender, um pedaço de sombra que precisa ser iluminado. Em vez de vê-los como obstáculos a serem evitados, o mago os encara como partes do caminho, aspectos de sua própria psique
que precisam ser enfrentados e compreendidos. À medida que ele adentra a essa árvore da morte, o mago encontra desafios que testam sua coragem e sua capacidade de autoconhecimento. Talmiel, por exemplo, representa o ego fragmentado, as ilusões de grandiosidade que podem desviar o viajante de seu propósito, levando ele a acreditar que já atingiu tudo o que ele podia. Enfrentar Talmiel exige humildade e honestidade, qualidades que o mago desenvolve ao longo dessa viagem, pois sabe que o crescimento genuíno só é possível quando ele admite suas limitações e suas falhas. Cada clifote que ele enfrenta é um lembrete de que a verdadeira transcendência não está apenas na busca pelo conhecimento elevado, mas também na coragem de encarar o que é desconfortável e desafiador. A árvore da morte torna-se, então, uma etapa crucial na viagem do mago, pois representa um processo de integração das sombras, dos aspectos internos que o puxam para baixo, mas que, ao serem aceitos, tornam-se fontes de resiliência. Ele sabe que a luz e a sombra não são forças contrárias, mas complementares. Cada uma contribui para a sua jornada de maneiras únicas, levando a uma compreensão mais profunda e completa de si mesmo. Ao equilibrar essas duas árvores, a da vida e a da morte, ele aprende que a verdadeira sabedoria é, na verdade, um estado de abertura para o caminho inteiro, tanto para o que o ilumina, quanto para o que o desafia e o obscurece. Ao longo da jornada, o mago aprende que cada desafio superado, cada verdade descoberta e cada sombra integrada o transformam em uma versão mais forte e mais consciente de si. Ele entende que a transcendência é um processo contínuo de crescimento, onde cada passo leva a ver o mundo e a si mesmo sob uma nova perspectiva. Para ele, o verdadeiro sentido da vida está nesse movimento, nessa eterna busca que nunca termina de fato, pois cada resposta leva a novas perguntas e cada conquista revela novas paisagens a explorar. O mago compreende que a verdadeira riqueza da jornada não é apenas nas pessoas que já deu, nem nos degraus que espera subir. Ele reside, acima de tudo, na liberdade que ele possui de escolher, de experimentar, de vivenciar plenamente cada momento. Para ele, ser livre não é estar preso a um único destino, a uma única definição de sucesso ou só um tipo de experiência. Essa liberdade permite ao mago viver de maneira íntegra, sem amarras internas que o obriguem a limitar sua visão ou a reduzir o seu leque de experiências. Ele se permite explorar de tudo, desde os prazeres simples e os encontros casuais, até os aprendizados mais profundos e complexos. Em cada experiência, ele encontra uma faceta nova de si mesmo, uma nova perspectiva que o transforma. E ao se dar a liberdade de buscar, ele encontra uma diversidade de respostas que moldam sua jornada com uma riqueza única. O mago entende que essa liberdade de explorar é uma fonte inestimável de aprendizado. É ela que permite a ele aventurar-se por diferentes territórios da mente, do corpo e do espírito, experimentando a vida em todas as suas cores e intensidades. Ele reconhece que se estivesse fixo em uma única busca ou visão de mundo, como uma religião, por exemplo, propõe que a vida seja, sua jornada se tornaria limitada e talvez até mesmo estagnada. Em vez disso, ele abraça a multiplicidade da vida e assim se torna um viajante que absorve o melhor de cada etapa, de cada lugar, sem o fardo de se prender a qualquer certeza ou limite. A liberdade o capacita a se reinventar. Em um momento, ele pode ser o explorador corajoso que desce às profundezas da árvore da morte para enfrentar seus medos. Em outro, ele é o pensador sereno que medita nas alturas da árvore da vida, integrando o conhecimento que adquiriu. A liberdade lhe oferece flexibilidade e capacidade de se adaptar ao que a viagem lhe apresenta, transformando qualquer situação em uma oportunidade de aprender e crescer. E assim ele experimenta a vida como uma abertura que torna um ser em constante expansão. Para o mago, ser livre significa também reconhecer que ele é o autor da sua própria jornada. Ele sabe que pode escolher onde quer colocar sua atenção, como reagir a cada desafio, como interpretar cada experiência. E essa autonomia é uma fonte de poder, porque permite para ele
tecer sua história com as cores e texturas que ele deseja, sem se limitar a expectativas externas ou a dogmas rígidos. Ao ser verdadeiramente livre, ele compreende que a riqueza da vida está em seu caráter imprevisível, em sua capacidade de surpreender e desafiar, e ele se abre para isso com um entusiasmo renovado a cada passo. Essa liberdade de buscar e de vivenciar intensamente não é um escape das suas dificuldades, pelo contrário. Ele dá ao mago coragem necessária para enfrentar até mesmo as partes mais difíceis da sua jornada. Ele não teme as incertezas ou os momentos de perda, porque entende que, ao aceitar a liberdade, ele também aceita a impermanência e o fluxo das experiências. Em vez de se apegar ao que já conhece, ele abraça o desconhecido e se deixa transformar por ele. Ele sabe que a viagem é feita tanto de picos quanto de vales e que em cada um desses momentos existe uma riqueza única, uma sabedoria que só pode ser acessada por quem se dispõe a caminhar sem as restrições. Assim, o mago percebe que a liberdade é a sua maior aliada nessa jornada entre as duas árvores. Ela lhe dá a coragem de experimentar sem medo e a sabedoria de aprender com tudo. Ser livre é para ele o mais alto estado de transcendência, pois é essa liberdade que o torna capaz de se renovar a cada passo, de transformar cada experiência em um novo aprendizado e de se reinventar indefinidamente. E no final das contas, ele entende que a verdadeira riqueza da sua viagem está na diversidade de tudo o que é capaz de vivenciar. Uma liberdade que não o afasta do caminho, mas que o enriquece e o aprofunda, tornando a sua jornada mais completa, mais autêntica e, acima de tudo, mais livre. Assim, a vida do mago é a de um viajante constante. Alguém que valoriza cada passo, que compreende que a jornada é o próprio objetivo. Ele vê o caminho como uma oportunidade de transformação, onde a luz e a sombra, sucesso e fracasso, alegria e dor, são partes inseparáveis. Ele sabe que a verdadeira transcendência não está em alcançar um ponto final, mas em estar sempre pronto para ir além, para descobrir, para aprender, para se transformar. A cada etapa do caminho, ele percebe que a viagem o molda, o desafia e o enriquece, tornando-o cada vez mais completo, cada vez mais ciente de que o verdadeiro poder da jornada não é o destino, mas a profundidade com que ele vive e transforma cada momento.